Tá. Então, como eu havia dito, a semana passada nós paramos no nosso slide de número 39, que diz assim: o evangelismo tem como enfoque trazer almas para a igreja, agregar vidas em torno de Cristo. E quando essas vidas elas vêm do mundo para a igreja precisa cuidar delas. E a igreja precisa cuidar delas em algumas áreas. Vejamos quais são essas áreas. Primeira área que a igreja precisa cuidar dos novos convertidos, a área devocional. É Mateus capítulo 6, falei, porque aqui tem um probleminha. 6, 5 ao 13. Mateus 6, do 5 ao 13. Área devocional. Mateus 6, do 5 ao 13. Quem encontrou pode ler. Inclusive, nosso convidado também, se encontrar, também pode ler. Mateus capítulo 6, verso 5, diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Verso 7. E, orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo que lhe pedirem. Verso 9. Portanto, orem assim: Pai nosso, até verso 3, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então essa é uma área devocional, olha lá. A igreja deve orientar o crescimento espiritual e a formação da semelhança de Cristo na vida do novo convertido. A vida profunda em Cristo fortalecerá e firmará o neófito aqui no novo convertido, dando-lhe força para enfrentar o diabo, a carne e o mundo. Então é a igreja, são os discipuladores que devem ensinar ao novo convertido a necessidade de uma vida de comunhão, de proximidade com Deus. Vida essa que só é possível por meio da oração e da leitura da palavra. Uma outra área que a igreja deve apoiar, deve desenvolver o novo convertido, é na área doutrinária. Gente, aqui ó, doutrinária é doutrinária mesmo, tá? Não é uso, não é costume, não é tradição, é doutrina. O que é doutrina? A doutrina da salvação. É uma doutrina. Tem que explicar para ele por que ele precisou aceitar Cristo como Salvador. Por que há necessidade da salvação? Tem que falar com ele sobre o pecado. Tem que falar com ele sobre o arrebatamento da igreja. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Quando se fala de maneira de se vestir, de comportamento, isso não é doutrina. Isso é uso, é costume, é tradição. Tem a sua importância, tem a sua importância. O crente deve ter um padrão de decência. Mas isso não é doutrina, isso é padrão moral, é padrão de decência.
mulher cristã, a gente sempre fala a mulher primeiro, né? A mulher cristã tem que ter um padrão de decência, não se vestir. O homem também tem que ter um padrão de decência ao se vestir. Ao se vestir, ao se portar, ao conversar. Pastor João, nesse caso aí, que for uso e costumes. Como o senhor falou já aí, que a gente fala sempre da mulher primeiro, a mulher se vestindo de um jeito, vamos dizer assim, vulgar, não entra como doutrina a gente rebater isso aí? Não, entra na questão moral. Entra na questão moral. É diferente de doutrina. Né? Entra na questão moral. Questão prática, questão moral, porque a doutrina é algo teórico que se vive na prática. Porque, por exemplo, a salvação é uma teoria que se vive na prática. Há uma doutrina, uma teoria, só que é uma teoria comprovada, não é como aquelas teorias que não têm comprovação. Tá? Por isso que se torna doutrina, porque foi comprovado. Ela é algo que está no texto, está escrito e que deve ser vivida na prática. Influi na prática. O crente salvo, você vê a diferença na vida dele. Então isso é doutrina. Agora, a parte do pudor é uma questão moral. Porque na teologia é separado. A teologia é separada, porque a doutrina é sistemática. A doutrina é teologia sistemática. E a questão do padrão moral, de decência, essas coisas, isso é teologia moral, é diferente. Ela é considerada junto com tantas outras práticas, como não mentir, não praticar o mal diretamente contra o seu semelhante. Então, a diferença é difícil de notar porque ela é muito pouca, mas quando você parte para os detalhes há uma diferença. A área doutrinária, Hebreus capítulo 6, do 1 ao 3. Hebreus 6, do 1 ao 3. Hebreus 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Isso trata de um avanço no conhecimento das doutrinas, no conhecimento do ensino cristão, daquilo que o cristão deve saber acerca do seu Salvador, acerca da sua igreja, acerca do que virá depois, a vida eterna, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda. Então ele não pode estacionar. E para que ele não estacione é necessário que as pessoas que ganharam para Cristo vá ensinando. Ensinando sobre o Espírito Santo. Paulo, ele encontra alguns discípulos de João Batista que não sabiam o que era o batismo do Espírito Santo. Não haviam recebido ainda. Não haviam recebido e não entendiam bem essa doutrina do batismo do Espírito Santo. E Paulo vai, ensina a eles e também ora com eles para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. A igreja deve se preocupar em doutrinar sadiamente o novo convertido. Porque se você não doutrinar, o testemunho de Jeová doutrina. Ele não sabe
ele não sabe de nada, o novo convertido não sabe de nada mais profundo acerca da vida cristã, ele recebe, ele na sua inocência recebe o testemunho de Jeová. Se você não doutrinar o testemunho de Jeová doutrina, o Mórmon doutrina, não precisa doutrinar. Sadiamente, ensinar o saudável para ele, mostrar-lhe as bases bíblicas que sustentam o cristianismo. Lê a Bíblia junto com ele. E me desculpa, eu não tenho nada contra o Antigo Testamento, tá? Não tenho nada, o Antigo Testamento é a Bíblia. O Antigo Testamento é a Bíblia. Lucas 24, 44, Jesus diz que a lei, os profetas e os escritos apontam para ele. Ele está falando de todo o Antigo Testamento, então todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Mas, para doutrinar o novo convertido, é melhor os evangelhos e as cartas. Principalmente, uma carta como Efésios, você não pode deixar de fazer com que o novo convertido tenha comunhão com ela, que é uma carta importantíssima. Os 4 evangelhos, a carta aos Efésios, né? Gálatas, tem que doutrinar o novo convertido. Pode doutrinar por carta e pode doutrinar por área. Doutrinar significa discipular, ensinar, ajudar a dar os primeiros passos. Eu sou muito a favor do discipulado por área. Por exemplo, querido, você aceitou Jesus? Você nasceu de novo. Vamos então ver o que é o novo nascimento. Aí vai lá no Evangelho de João, mostra nos 4 evangelhos, principalmente em João, mostra para ele o que é o novo nascimento. Aí falou sobre o novo nascimento, fala sobre o pecado, sobre o jugo do pecado, da possibilidade de se cair na fé, de se retornar ao pecado. Por área, não tumultuar a cabeça dele. Não tumultuar a cabeça do novo convertido, não, ele ensina do bolado. Nós tivemos um novo convertido e os irmãos colocaram água demais na planta. E a água demais também mata a planta, não é só a falta de água. A água demais também mata a planta. Ele muito inteligente, os irmãos se empolgaram com a inteligência dele e foram ensinando um monte de coisa, tudo de uma vez. Com 2 meses de crente, ele não queria mais ver a igreja. Sabe o que ele falava? Com 2 meses de crente, não, esses pregadores são muito ruins de Bíblia. São muito ruins de Bíblia demais, não tinha ninguém bom de Bíblia para ele. E olha que era uma igreja bem frequentada de pregadores. Ah, não, os pregadores são muito ruins de Bíblia. Eu prefiro ficar em casa assistindo um filme gospel, filme de fulano, filme de ciclano, filme de beltrano. E o crente precisa estar na igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz que é para nós não deixarmos as nossas congregações, como é costume de muitos, mas exortarmos uns aos outros. Exortarmos uns aos outros, quanto mais quando vemos que vai chegando ao tempo, chegando o tempo da vinda de Cristo. Esse final de semana foi aniversário da igreja que eu congrego. Foi sexta, sábado e domingo de festa, de aniversário de 20 anos da igreja. Na sexta-feira eu não pude ir, mas sábado e domingo eu fui. Que coisa gostosa era congregar com os irmãos. Coisa gostosa. No sábado, o pastor presidente pregou, e no domingo pregou um pastor também local. Esse ano eles optaram, a liderança optou por não chamar gente de fora, só na sexta-feira que veio gente de fora.
O pastor pregou uma mensagem, eu estou até hoje mastigando a mensagem que ele pregou. Então o novo convertido precisa adquirir o costume, o gosto por estar nos cultos, por estar na igreja. Até porque a gente não sabe, o novo convertido não sabe e a gente também não sabe o dia de amanhã. Ele pode passar por um período da vida dele que ele pode ter um horário de trabalho que ele não consiga ir ao culto. E pode também vir uma perseguição também que nós tenhamos que cultuar as escondidas. E já não está longe de falar certas coisas, você já não pode falar mais. Quer dizer, estamos a caminho. Né? Então é importante que enquanto nós podemos estar juntos, é importante nós estarmos. Eu quero falar, mas é... Diga, irmão. Pode falar? Pode. Mas tem que ter um exemplo, né? Tem que ter um exemplo. Porque muitas vezes a pessoa quer estar, não está. O cara é obreiro, é tudo, mas não está. Aí o novo convertido vem, não vê uma referência, e aí? Aí é difícil. E quando... Deixa eu ficar quieto. Não, deixa eu ficar quieto, eu só não deixo. É que geralmente as minhas aulas são muito críticas. Eu não quero ficar só criticando. Eu quero maneirar um pouco. Mas a coisa não está fácil. Mostrar-lhes as bases que sustentam o cristianismo e transmitir-lhes os ensinamentos a respeito da salvação, da justificação, tendo sempre em mira o presente, a presente volta de Cristo. A pregação sobre a volta de Cristo, ela de vez em quando ela some dos púlpitos, né? Agora, bastou ter uma guerra, alguma coisa assim, o pessoal lembra da volta de Cristo. Sem saber que pode não estar acontecendo nada, está tudo normal, e ele eu sou contrário à contação de sinais. E eu já disse isso aqui para vocês, né? Que é o negócio de ficar contando. Esse ano teve 10 terremotos, Jesus está mais perto do que o ano passado, porque o ano passado só teve 9. Gente, a história da humanidade é cronológica. Cada vez que o relógio vai esticar aqui, Jesus está mais perto. Independente de maremoto, terremoto, guerra, qualquer outra coisa. Ele está mais perto pelo próprio desenrolar do tempo. Agora, se houverem muitos sinais, destrói o conceito de iminência. O que é o conceito de iminência? O conceito de iminência é essa espera que nos faz estar vigilantes, que é o que ele nos ensinou. Ele nos ensinou a estar vigilantes. Se tiver muito sinal, eu vou ficar de olho no sinal. Ao invés de ficar vigilante em Cristo, eu vou ficar de olho no sinal. Será que ele está próximo? Primeiro, vou dar tempo de eu fazer mais uma arte e me arrepender. Eu vou ficar contando os sinais. Se estudar a escatologia detidamente, é que o pessoal estuda escatologia, cada um estuda a sua maneira, no seu oba-oba. Um oba-oba, a forma que for que o pessoal, desculpa a palavra chula, mas é um oba-oba a forma que o pessoal estuda escatologia. Porque se for estudar a escatologia detidamente, os sinais, tem gente que nem acredita em salvação durante a grande tribulação. Eu não só acredito em salvação durante a grande tribulação, como eu acredito que os sinais são para os mártires da grande tribulação, não para nós. Para nós são alguns sinais específicos. O retorno,
o retorno de Israel, do povo de Israel para a Palestina, alguns sinais específicos. O pessoal quer uns sinais tão claros, que praticamente dá para marcar a volta. E esses sinais assim são os crentes da grande tribulação. Porque quando a Bíblia diz que se aquele tempo não fosse abreviado, nem os escolhidos se salvariam, os escolhidos ali são os escolhidos da grande tribulação. Tem gente que não acredita em salvação durante a grande tribulação, mas eu acredito. Não vou argumentar sobre o assunto que nós estamos numa aula de evangelismo, mas quando chegar na aula de escatologia, nós vamos argumentar sobre a questão da salvação durante a grande tribulação. Nós vamos lá. Então tem que valorizar a pregação sobre a volta de Cristo. Querido, tem que dizer para o novo convertido, querido, vigia aí, porque ele vem. Ele vem quando estiver menos esperando. E vão haver surpresas. Porque, olha, eu já saio desse assunto que isso vai dar rolo. Mas pensa o seguinte, parábola das 10 virgens. São 10 virgens. Parábola das 10 virgens. 10 virgens que está na parábola, não é? 10. Está falando que é 10, mas 10 é 5. É 5. 5 loucos e 5 prudentes. Mas é 10 virgens. Mas é 10 virgens. Justo? Não. Boa observação, era aí que eu queria chegar. Elas são loucas, mas elas são virgens. Então não é gente de fora, não é gente mundana. Não. No meio. É gente da igreja, é crente que estava distraído. Porque a virgem ali é a igreja. São partes da igreja. Porque você já percebeu que em um casamento e no casamento não tem noiva? A noiva não está ali. Tem 10 virgens, 5 noivas e 5 prudentes. Mas a noiva não está ali. E nem o noivo. O noivo é o esposo. O noivo é o esposo. Que é para ficar atento para quando o esposo vier, sair ao encontro do esposo. Então é uma coisa muito séria. Essa questão da espera. Pois bem, a área do discipulado, Mateus 28, 19 e 20. Como é bom ganhar celular. Mateus 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Justo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Ensinando a guardar todas as coisas, todo o ensinamento cristão. A igreja deve ensinar o novo convertido e integrá-lo no serviço de evangelização. Tem que chamar, vem com a gente, vamos evangelizar. Chamar, tem que levar, tem que criar o gosto pelo evangelismo, criar nele o gosto por ganhar almas. Olha lá, o novo convertido é um instrumento na mão da igreja, na mão de Deus. E a igreja é responsável pelo uso desse instrumento. Para a salvação de outras almas, temos que aproveitar esse potencial que muitas vezes não damos um mínimo de valor. Ah, é meu convertido, deixa ele aí quietinho. Tem crente que chega no extremo de dizer, não chama ele não, ele pode se assustar. Poxa, como vai se assustar?
ele já é crente, é novo convertido, mas já é crente. Ele precisa ter experiência. Ele vai assustar com o quê? Se manifestar um demônio, ele vai correr do demônio? Se correr, a gente fala, não corre não, querido, fica aí que o Papai do Céu é maior. Ou então correr junto. Oi? Correr junto? No dia, olha, eu vou falar uma coisa aqui, um atrevimento. No dia que eu for crente para correr de demônio, eu volto pro mundo, velho. Volto. Eu não gosto de demônio, não. Volta pra Tem fumaça. pastor Volto correndo. pra fumaça. Volta pra fumaça. Não, eu falei assim porque tem uns que correm, né? Tem uns que correm, mas eu não. Eu já vi o pastor correndo. Corre, né? Deixou os obreiros Aí eu lá. não sei. Aí eu não sei, você tem que ouvir. Eu não vou lidar com o demônio, Só pergunta. eu não vou lidar com o demônio sem autorização de Deus. Chegar e me apresentar, porque eu sou bom. Mas, se aparecer para minha frente, estou com 33 anos de evangelho, ainda não corri não, 38. E não estou pretendendo. E agora é que eu não vou correr mesmo, porque eu não posso mais correr. Eu me lembrei desse detalhe. Agora, se eu quiser correr, eu não consigo. Mas é. Pois bem. Então tem que integrar o novo convertido. Chamar ele para o trabalho de evangelismo. Não pode largar ele sozinho, largá-lo sozinho. Não pode largá-lo sozinho. Aliás, crente nenhum deve evangelizar sozinho. A Bíblia diz que é para andar de dois em dois. Agora, é claro, se você está num local, chega uma pessoa, você pode evangelizar, você pode falar. Agora, sair sozinho já no propósito de evangelizar não é recomendável. Não é recomendável. Então, não companheiro. Sempre é bom andar em dois, a Bíblia manda andar em dois. Eu tive bons companheiros, graças a Deus. Tive bons companheiros para andar pregando o Evangelho. Temos que aproveitar esse potencial que muitas vezes não damos o mínimo valor. É bom lembrarmos que o primeiro amor é um momento que o indivíduo realmente salvo entrega-se totalmente sem reserva àquele que o salvou e o libertou. Não tem reservas. É a única forma que ele encontra para retribuir ao seu Senhor. É assinando uma folha em branco e deixando que Deus dite o seu querer para ele. Pois bem, falemos um pouco da natureza do crescimento da igreja. Quem esteve no seminário que eu dei no Tatuapacituba vai identificar algumas coisas que foi falado no seminário, tá? Por exemplo, o crescimento se dá na vertical, assim, ó, de pé, de cima para lá, de baixo para cima. Antes de partir para qualquer ação evangelística, a igreja deve crescer na comunhão para com Deus. É o que determina o autor da primeira carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 1,7. Pode ler, por favor, 1 Coríntios 1,7. 1 Coríntios 1,7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, na comunhão. Pastor, esse versículo aqui é de modo geral da igreja, né? Não é individualmente. Porque aqui está falando assim. Está falando assim. Lê você o versículo. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dom que vos falta aqui, ó, nenhum dom vos falta.
no modo geral da igreja, né? O indivíduo. Vos falte a nós, falte a vocês. Então é tanto individual quanto coletivo. Que o pronome está no plural. Então é coletivo. Mas o coletivo se faz do individual. Para que possa dizer vós, precisa ter várias pessoas. Então é cada uma daquelas pessoas é um grupo. Vos falte. Falte à igreja, mas cada um de nós é parte da igreja. Então é tanto individual quanto coletivo. Por quê? Deixa eu entender qual é a dificuldade. Não, porque numa aula passada, nós estudamos sobre os dons, né? Isso. Aí eu fiz uma pergunta para o senhor assim. Por exemplo, tem um dom, tem uns dons lá. Um indivíduo consegue ter os 9 dons, ou aqueles 5 dons lá que é os dons de ofício? Posso dizer assim? Um indivíduo só tem a possibilidade? Não. E aqui está falando aqui, ó. De maneira que nenhum dom vos falte. Aí eu perguntei do modo geral da igreja ou do indivíduo? Quando junta a igreja toda não falta, porque não tem um, outro tem outro, então nenhum falta. Aí ele se refere à igreja toda. Mas a igreja toda é feita de indivíduos. Eu tenho um dom, você tem outro, você tem outro, tem outro, tem outro, então não falta nenhum. Entendeu? Que cada um tem um. E torna-se a ser um corpo só. Torna-se ser um corpo só. Mas veja bem, uma pessoa que vai construir uma casa, ela vai precisar de várias ferramentas, não vai? Se cada um tiver uma ou duas ferramentas, não vai faltar nenhuma ferramenta, vai? É nesse sentido. Cada um tem um dom. Quando se junta todo mundo, não falta nenhum. Mas se eu não posso ter todas as ferramentas? Se você pode ter todas as ferramentas, pode, você vai conseguir trabalhar com todas as ferramentas. Não, mas não, o senhor está entendendo onde eu quero chegar? Tá, mas brincadeiras à parte, vamos lá. Não, mas o exemplo que o senhor tirou aí é válido. Tá, mas vamos lá. Eu falei brincando, mas é verdade. É verdade. Mesmo que fosse possível alguém ter, não daria para trabalhar com todos ao mesmo tempo. Mas a ideia é a seguinte, Luiz, a ideia é de um corpo. A igreja é um corpo. E a mão, ela tem a sua utilidade. O pé tem uma utilidade dele, a boca tem uma utilidade, cada um tem uma utilidade, juntos ele forma um corpo. É por isso que a boca, ela não tem os dons que a mão tem. Ela tem os dons dela, a boca, para poder formar o todo. Porque se tudo for boca, quem é a mão? Se tudo for pé, quem é o ouvido? Então, cada um é uma prática. Um é a cura, o outro é a revelação, o outro é a fé,